Alô, alô, Vibradores, está começando mais um VibradaCast. Eu sou o Caissara, e quando te disserem que você não é grande coisa, pense que você tem o mesmo número de Copas que o Cristiano e o Ronaldo e o Messi juntos. Aqui é 86 e só um recado pro Tite. Toda vez que o Brasil foi campeão mundial, tinha um palmeirense. Então, cara, só levar o Dudu ou Borja. Borja, caramba, que é isso? Bloqueando. Mano, naturaliza ele, não tem problema não. Tá certo. E aqui é o Aguiar e o anjo caído decretou: próxima Copa vai ser na casa dele. No inferno, mas vai ser no Brasil de novo, Aguiar? Então, amigos vibradores, esse ano já tem Copa de novo, 2018 já tem Copa, e como esse momento especial do futebol, a gente vai fazer um programa relembrando as últimas duas seleções brasileiras que foram campeãs mundiais, que foram a seleção de 94, a Copa dos Estados Unidos, e a seleção de 2002, que foi na Copa Coreia e Japão. E o Brasil teve esses dois últimos títulos mundiais, onde ele se tornou o primeiro tetracampeão mundial e o primeiro pentacampeão mundial, e hoje é o único ainda pentacampeão mundial. A gente já tem a Alemanha, que é tetra aí, que conseguiu tirar o nosso título no Brasil em 2014. Mas esse ano eu tô sentindo que a gente vai dar o troco. Esse ano eu acho que vai ser 7-1 pro Brasil em cima da Alemanha. Quem aposta comigo aí? Tô sentindo falta de confiança aí, galera. Tem que ser pensamento positivo. Eu acho que o Brasil vem levando 7-1, não só no futebol, desde 2014, é todo ano um 7-1. Mas eu já tô pagando 7-1 já. Nós ganhamos de 1-0 da outra vez, então... e é assim, aqui brasileiro paga tudo parcelado. É parcelado. Vai ser 1-0 até chegar a 7. É a síndrome das Casas Bahia. Devido a Casas Bahia, isso mesmo. É assim que o brasileiro gosta. Ô, Guilherme, fala a verdade. Quanto você tá devendo nas Casas Bahia? Eu acho que eu devo uma Casa Bahia, pelo menos. Pra Casa Bahia. Você fazia muitas compras lá nas Casas Bahia? Fazia bastante, né? Como bom brasileiro, né? Que gosta de um carnê 72 vezes, ela por lá mesmo. O Aguiar, quando foi casar, disseram que ele foi lá nas Casas Bahia, mobiliou toda a casa, comprou eletrodoméstico e falou: eu não vou usar meu nome durante 5 anos, e esperou caducar tudo. Foi isso, Aguiar, que você fez? E comprei de novo depois. Comprou de novo depois. Por isso que eu sou sócio lá daquele clube lá, o SPC. Você é sócio da banda do Alexandre Pires? Antes fosse a banda, né? É isso aí, amigos vibradores. Estamos de volta para mais um programa excepcional sobre a Copa do Mundo. Vamos falar sobre essa Copa do Mundo que está por vir e relembrar as últimas duas conquistas da seleção brasileira. Você aí, um pequeno fraude aí que talvez tenha... Quem tem 15 anos não viu o Brasil ser campeão mundial. Isso é curioso, né? Porque a galera, geração de 2002 aí pra frente, só viu o Brasil tomar fumo na Copa do Mundo, né? Viu a de 2006 perder pra França, a de 2010 perder pra Holanda, e a de 2014 não só perder, mas ser humilhada em pleno Mineirão, tomando 7-1. Close, ele não tem muita habilidade. Botou na frente, olha o perigo, Close! Júlio César, Close! Olha o gol da Alemanha! E com a Alemanha tirando o pé. Então, se você não tem aí idade suficiente para ter visto as últimas conquistas do Brasil, a gente vai ajudar você aí, vai contar um pouco da história dessas duas Copas do Mundo que foram tão importantes para o futebol brasileiro, e a gente vai dando essa passada aí da história da Copa. Mas antes de entrar nesse profundo assunto sobre o futebol, vamos dar uma pausa para os e-mails e recados referente ao último programa, e rapidinho a gente está de volta. Nossa maior tradição, eu sei que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é taça na raça Brasil. Eu sei que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay.
Salve todos os dibeadores, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o 86, hoje sozinho aqui para dar os recadinhos, falar da leitura de e-mails. Por que eu tô sozinho? O Aguiar tá tendo uma DR com o Anjo Caído, não sei o que aconteceu. Dizem aí que o Aguiar botou um par de chifres no Anjo Caído, né? E o Caissara deu uma dor de barriga nele, comeu alguns filtros do mar, alguma coisa ali do canal 2 e acabou passando mal. Então, tô sozinho aqui para fazer essa sessão de recados aqui. Bom, infelizmente, pela primeira vez aqui na história do Dibeada Cash, a gente não teve nenhum mísero e-mail. Mas por quê? Porque a gente ficou muito tempo sem gravar, infelizmente, né? Então é normal que a gente não receba e-mail nesse tempo aí. As pessoas acabam desconfiando, pensam que a gente não vai estar gravando, mas a gente está voltando aí e quinzenalmente vai ter o Dibeada Cash com o Anjo Caído, com o Aguiar, com o Caissara e comigo 86, certo? Como não tem e-mail, vou deixar alguns recados aqui. Segue a gente lá, curte nossa página no Facebook, facebook.com/blogdibeada, no Twitter também, twitter.com/blogdibeada, no Instagram também. O Caissara toma conta do Instagram, sempre tá postando vídeo lá de gols, fotos, enfim, o Caissara administra lá, tem um monte de seguidor no Instagram, mas sempre tem espaço para mais um. Então segue lá, instagram.com/blogdibeada. Fica o convite aqui para que você possa também mandar um e-mail pra gente, mandar algum recado. O e-mail é contato@dibeada.com.br, ou então você acessa lá dibeada.com.br, clica lá na aba contato, que tem um formulário lá para você mandar e-mail pra gente. Se quiser patrocinar a gente, né, pagar um dinheiro para nós aí, a gente tá aceitando um dinheiro, uma cesta básica, qualquer coisa aí a gente tá aceitando, porque a situação está precária. Eu sei que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é taça na raça Brasil. Eu sei que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é taça na raça Brasil. Bom, amigos vibradores, esse ano é ano de Copa do Mundo. E aí é mais um ano que a gente vai ter a expectativa se a seleção vai conseguir o Hexa, tão sonhado Hexa. E vamos torcer para não sermos humilhados como foi em 2014. Eu queria saber de você, Aguiar, qual a sua expectativa para a Copa do Mundo? A expectativa é muito grande, né? Na questão das 32 seleções, que eu gosto da Copa do Mundo no geral. Então a expectativa é muito grande. E o Brasil, vamos ver que tem obrigação de fazer mais bonito do que fez na última Copa, até porque veio uma humilhante derrota de 7-1. E não podemos esquecer que na disputa do terceiro lugar, o Brasil perdeu de goleada também para a Holanda. Então o Brasil tem muito que provar na próxima Copa. Vocês concordam comigo? É evidente, o Brasil entra como um certo favoritismo para essa Copa. E também com o peso da última campanha ter sido tão vexatória. E aí a gente tem essa expectativa toda aí, questão que o Brasil veio muito bem nas eliminatórias, né? Deu muito certo o Tite na seleção brasileira, tem uma campanha aí muito positiva, e aí gera essa expectativa toda aí, e vamos ver o que nos espera aí. Mas eu digo assim, em relação à Copa do Mundo como evento, assim, a gente vai estar um pouco longe, né, do outro lado do mundo, mas a Copa acaba afetando nossa vida diretamente aí, até por questões da nossa rotina que é alterada. Mas como evento aí, você curte a Copa do Mundo ou você prefere o bom e velho Campeonato Paulista? O bom e velho Campeonato Paulista eu gosto, para brasileiro e todos. Mas a Copa do Mundo é um evento sensacional, porque você não quer perder nenhum jogo, mesmo que seja, sei lá, a Arábia Saudita contra o Egito, você vai querer assistir. Não, mas o Egito tem Mohamed Salah, rapaz, o melhor jogador da TV. Então, mas vê assim, qualquer jogo é importante, qualquer jogo, até aquele jogo que, a última rodada que duas seleções já não tem mais chance nenhuma, você vai querer assistir porque é Copa do Mundo, cara, é um negócio sensacional. E é claro, né, e você causa adversários principais também, é bacana. E 86, o 86 é o cara que gosta de futebol, mas ele dá um aficionado, assim como eu e o Aguiar, ele não é de assistir assim a muitos jogos ou qualquer jogo que passar. E na Copa do Mundo o seu interesse aumenta pelo futebol, 86?
Sim, sim, eu gosto de assistir jogos da Copa, né? Acho que pela cultura que a gente tem referente à Copa do Mundo, apesar de ter seleções que são menos prestigiadas, a gente entende que são os principais jogadores daquele país, então eu gosto bastante. Sempre escolho uma seleção para torcer, sem ser o Brasil, e eu sempre torço para algum time da Ásia, algum time da África, algum time que é a famosa zebra. Me lembro que eu gosto, torci muito para a Jamaica classificar para a Copa, não classificou mais um ano, quem sabe aí em 2022. A última participação da Jamaica foi em 98 mesmo? Foi em 98, com um time de René Simões, e que a Jamaica ganhou do Japão de 2-1 com 2 gols de Theodore Whitmore, o maior jogador da Jamaica de todos os tempos, que além de jogador era barman. E eu sempre escolho, em 2002 eu torci pro Senegal, já torci também pra Costa do Marfim, acho que em outras Copas, enfim, sempre escolho um time que não tem tanta expectativa dele ser campeão, e eu gosto da Copa do Mundo, acho interessante, e ainda mais porque nos dias de jogo do Brasil não trabalho, né, o que eu gosto mais ainda. Vagabundo! Esse negócio de trabalho é superestimado. Esse negócio, como diria o seu Madruga, né? Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Eu gosto também daquela lá que escolha trabalhar com o que gostas e não gostará mais de nada na sua vida. E tem uma que o próprio Caissara fala que se trabalhar fosse bom, a gente não ganhava pra isso. É verdade. Concordo plenamente. Depois dessa catarse contra o trabalho, né? Então eu gosto da Copa do Mundo, né? Tirando essa parte que muito me alegra de trabalhar menos em dias de Copa, eu gosto da Copa do Mundo. Eu acho que é um evento bem interessante. Eu particularmente, eu vejo qualquer tipo de jogo de futebol, né? Eu sou o cara que às vezes não tem nada. Tô trocando de canal lá e, sei lá, tá passando um jogo de campeonato inglês. Showball! Não, isso já é demais pra mim. Mas, sei lá, tá passando o Campeonato Brasileiro, sei lá, tá passando o jogo Cruzeiro e Atlético Paranaense lá. Eu paro pra ver e tal, eu sou bem fissurado em futebol. E na Copa do Mundo, pô, teve se eu não me engano é de 2010, eu trabalhava à noite, na época eu acordava, eu deveria, né, dormir durante o dia para poder conseguir trabalhar à noite, mas eu parava pra ver os jogos durante o dia, assim, porque é realmente algo que mexe, assim, comigo particularmente, porque Copa do Mundo é o supra-sumo do futebol, né, e por mais que o nível técnico das partidas da Copa seja inferior aos jogos, por exemplo, da Champions League, mas ali tem um envolvimento de cultura, né, de nação contra nação ali, e tem uma atmosfera especial. O fato de ser uma competição a cada 4 anos e ela se decorrer em um país ou uma região, né, quando é países divididos, enfim, mas aquele evento, aquele mês durante a Copa é todo muito especial. E é bem legal assistir os jogos da Copa. Eu fico pensando como deve ser legal você ter a oportunidade de viajar para conhecer, para assistir os jogos durante a Copa. Deve ser algo bem, bem interessante, né? A gente teve um pouco desse sentimento, na verdade, viu, né, os estrangeiros vindo ao Brasil na Copa de 2014 e todo o clima que fica no país. E na Copa de 2018 deve ser bem interessante toda essa atmosfera aí em relação à Copa do Mundo. Viu, dibradistas? É dibradista que gosta de dibrada? Tá certo o termo? Dibradores eu acho mais apropriado. Dibradores. Mas é que assim, o dibradista vai mais pra torcida. Dibradores é verdade, é mais assim, mais futebol, né? Podemos dizer assim. Mas voltando aos dibradores ou dibradistas, dibradista fica mais santista também, viu? Mas os vibradores, tudo esse away aí que o Caissara falou, não, que eu tava, era noite, período, na verdade ele tava, nesse período da Copa de 2010 ele tava na semi-aberta, ele não quis falar, mas ele tava puxando cana, entendeu? Que ele não quis falar, você viu que ele se enrolou, até se atrapalhou, mas a verdade é essa, o 86 não deixou mentir nessa. Não, isso aí é verdade.
puxando aqui o tema do programa, a gente vai fazer comparações entre as seleções de 2002 e de 94, que foram as últimas seleções brasileiras que conseguiram a conquista da Copa do Mundo. Vamos relembrar um pouco como foi a campanha de 94. Eu e o 86 éramos bem novos, né, nessa Copa, e o Aguiar, como ser um ser mais experiente, ele conseguiu vivenciar melhor a Copa de 94, acompanhar melhor. E é curioso que essa Copa o Brasil estava no jejum, porque o último título tinha sido o tricampeonato de 1970, e o Brasil vinha de campanhas aí frustradas, tinha sido eliminado para a Argentina em 90, e em 94 tinha esse jejum de 24 anos sem título, e toda essa expectativa na seleção brasileira. Aguiar, lembra pra gente como foi essa Copa aí, e o sentimento que você teve sobre ela, se você recorda. Antes de tudo, eu quero falar de uma injustiça, que não levaram o centroavante, que estava fazendo muito gol, pra mim até ela estava melhor que Romário na época, que era o Guga. Lembra do Guga? Já ouviu falar do Guga? Guga? Sim, curiosamente, só para o ouvinte entender aí, qual time que ele jogava? Ele jogava no Santos, não é que eu sou clubista, não é que eu quero puxar a sardinha pro lado do Santos, mas o Guga era famoso pelo quê? De fazer gol de bicicleta no Corinthians. Não merece uma seleção brasileira, um cara desse? Só por isso ele já merecia, né? Capitão bom que depois virou tenista. É mesmo, você vê como que o cara era completo. Mas então, a seleção de 94, o pessoal não tinha muita esperança dela ser campeã, né? Porque tinha algumas o Tafarel não estava na sua melhor fase, entendeu? Os caras também estavam meio assim do branco sem convocar. Tinha muitos jogadores que o pessoal tava assim, será que vai dar jogo? Será que não sei o que, tal. Mas surpreendeu, né? A seleção de 94, uma seleção que não jogou para dar espetáculo, mas jogou por resultado. Vocês lembram? Eu acredito que o 86 pelo menos deve lembrar um pouco mais da Copa de 94. Lembro, da de 94 eu lembro bastante. Eu lembro do Brasil jogando. Eu me recordo daquele jogo contra os Camarões, que o Brasil fez 3-0. Sim. Eu me recordo das oitavas de final que o Brasil jogou com os próprios Estados Unidos. Depois jogou. Eu lembro de um jogo na primeira fase que o Ron fez um gol de cabeça contra a Suécia, que foi o 1-1. Isso mesmo. E que até eu lembro que o Galvão falando, o Romário, pequenininho, fez gol de cabeça. Depois o Brasil pegou a Suécia na semifinal, não foi? Isso Ou mesmo. nas quartas? Foi nas quartas. O Brasil pegou na semifinal e ganhou de 1-0 com gol de Romário. Com gol de Romário. Não, o Brasil foi dos Estados Unidos na semifinal. Não, na Nas oitavas foi Estados Unidos, nas quartas foi contra a Holanda e na semifinal contra a Suécia. E eu, desde dos Camarões, eu lembro. Aliás, eu lembro que foi a Suécia, Camarões, Estados Unidos, aí Holanda e Suécia. Eu lembro do gol do Branco, exatamente. E eu lembro da final também, que se eu bem me recordo, a gente tava lá na casa do Aguiar. Isso mesmo. Você lembra disso? Toda a galera, toda a família assistindo o jogo junto. Foi, e tava aquela lá. festa do Brasil campeão. Eu lembro com o Aguiar esmurrando o braço do sofá quando o Roberto perdeu o pênalti lá. Lembro dessa imagem na minha cabeça. Eu me lembro dos jogos, assim, dos jogadores, enfim, de cada jogador. Eu não tenho uma recordação, a não ser do Bebeto e do Romário, que eram os protagonistas, muito mais o Romário, né? Então, da Copa de 94 eu lembro bem pouco, assim. Eu lembro de ter visto algo, assim, não de ter assistido o jogo, né? Mas estar no ambiente, que as pessoas estavam vendo o jogo. Isso eu lembro bastante, mas assim, de jogos, de quem jogou, eu não me recordo não. Eu vi, por gostar tanto de futebol, né, eu vi toda a história da seleção, né, já vi várias reportagens, tipo, se você perguntar, eu sei a escalação de cor e tal, mas no tempo, né, eu não tinha eu tinha acho que 5 anos, então... você não tem idade, né? Não tem discernimento ainda para entender o que tá acontecendo ali em relação ao futebol, a tática e tudo. Mas posteriormente eu acompanhei não, né? Fui procurar saber e tal, entender o que foi a Copa de 94 e até depois eu virei fã do Roberto Baggio, curiosamente o vilão da Itália lá na Copa. Uma coisa interessante aqui da Copa de 94, o Raí, ele foi titular e capitão da seleção brasileira nos 3 primeiros jogos da primeira fase. E quando chegou nas oitavas contra os Estados Unidos, além de ele perder a posição, perdeu a faixa pro Dunga, claro, né, que já não era mais titular. Interessante, né, porque se o Raí mantesse a regularidade, continuasse como titular, não seria o Dunga que ia levantar a taça, e sim o Raí. Pararam pra pensar nisso?
Isso é interessante, porque o Dunga ele é um jogador que tem essa pegada de liderança e tal. E o Raí já não tem muito esse perfil. E é curioso, porque a imagem do Dunga levantando a taça de 94 ela é bem icônica. E pensar que isso foi devido às circunstâncias da competição, né? Não foi uma coisa pré-determinada. É engraçado. É muito engraçado mesmo. Então, falando da Copa de 94, vamos falar um pouco da campanha do Brasil, né? Que a gente recordou alguns jogos, mas vamos lá. O Brasil ele tinha a primeira fase, era Brasil, Rússia, Camarões e Suécia, que o Brasil era do grupo B. E no caso essa foi a última Copa que mudou o formato, né? Que a partir da Copa de 98 até a Copa de 2018 é no formato de 32 seleções divididas em 8 grupos. Classificam os 2 primeiros para fazer a oitavas de final, quartas e aí por diante. Essa Copa de 94 foi a última que teve 24 clubes. E aí ela tem essa curiosidade de que se classificam divididos em 6 grupos de 4 seleções, que se classificam as 2 primeiras. E aí você tem 12 clubes, né? 12 seleções classificadas. E aí você tem mais 4 terceiro lugares. Isso mesmo. Para fechar os 16. Isso mesmo. E aí fazer as oitavas e daí em diante. E aí tem essa curiosidade e o Brasil se classificou como líder da chave do grupo B. E na sequência ele acabou enfrentando a Suécia, né? Que já tinha enfrentado na fase de grupos, mas à frente ele acabou enfrentando a Suécia. O Brasil pegou os Estados Unidos nas oitavas, ganhou por 1-0. Pegou a Holanda. Esse foi o jogo da Copa, Aguiar. Pode fazer um adendo sobre esse jogo aí? Não, o Brasil e a Holanda foi realmente o jogo mais importante da Copa, até porque o Brasil ainda vinha naquele futebol mais burocrático e a Holanda vinha dando show, né? Na campanha dela. E aí foi o adversário realmente mais difícil e foi um dos placares mais difíceis também, que foi 3-2, um placar apertado. Se eu não me engano, se eu tiver errado, deixa eu dar uma olhada aqui nos gols. Se eu não me engano, acho que até que a Holanda saiu na frente, o Brasil virou. E realmente foi um jogo mais difícil da Copa. Um gol emblemático, né? O emblemático do branco. Do branco. O do Bebeto foi muito louco também. Porque os três gols foram bem. Todos os gols foram legais, né? Porque o do Romário, há um cruzamento, ele chega batendo de bate-pronto, né? O do Romário, o do Bebeto é aquele que ele finta o goleiro, né? Deixa o goleiro no chão e entra e faz aquela comemoração do balançando o nenê, né? Aquela coisa que até. E engraçado que ele foi o improviso dele na hora ali. E hoje, sei lá, 20 e poucos anos depois, muita gente imita essa comemoração. A alusão aí quando vai ser pai ou sei lá, quer fazer alguma homenagem nesse sentido. E pra ver como a gente tá velho, essa comemoração, a inspiração da comemoração já era jogador de futebol profissional hoje. E o terceiro gol desse jogo foi aquele gol do Branco, que foi aquela paulada que a bola passa praticamente raspando as costas do Romário. O Romário tenta fazer um Matrix ali pra se desviar da bola, ela bate no pé da trave. Não foi bem as costas do Romário. Se ele fosse dançarino do Tchan, ia desviar aquela bola. Exatamente. E aí a bola bate no pé da trave e entra, e esse foi o terceiro gol e aí o gol da vitória do Brasil. Aí no lugar de Mazinho. E a 2-0 Brasil. A Holanda foi buscar 35. Capricha Branco. Perna esquerda. Partiu, bateu. Gol! 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 Do Brasil! Brasil! Assina Branco! Assina Branco! Brasil e Holanda, eu vi reportagem, vi melhores momentos desse jogo e foi uma partida surreal. Tão boa quanto a partida da Copa de 98. A gente teve um programa que a gente até falou bastante
desse jogo, que o Brasil e a Holanda também protagonizaram uma grande partida. E aí, na semifinal, o Brasil enfrentou a Suécia novamente, que já tinha enfrentado na primeira fase, e acabou vencendo por 1-0. E Gol aí, de Romário de cabeça. o Romário não fez o gol de cabeça, não foi contra os Estados Unidos? Não foi com os Estados Estados Unidos. Unidos foi do Bebeto, ele chutou Foi de Bebeto. atravessado. Foi o Bebeto. Foi o Bebeto, ele chutou de atravessado, o goleiro foi rasteiro assim no canto Isso. direito do goleiro. E do contra o Romário foi no segundo tempo, se eu não me engano, já estava quase caminhando. 72 pro do final do segundo jogo. tempo. Então, Não, foi bem 72, no final, marcou de cabeça. Isso mesmo. E uma curiosidade desse grupo aí, porque todo mundo apontava o Brasil como favorito ao grupo, como foi, né? Foi classificado em primeiro, o Camarões, e até eles apontavam que o terceiro lugar poderia ser a Rússia, que a Rússia tinha feito uma ótima Eurocopa. E aí tem uma Suécia surpreende e ainda chega numa semifinal da Copa do Mundo. Acho que a Suécia foi a grande surpresa dessa Copa, foi a Suécia. Tinha um bom time, tinha aquele Darling, tinha o Larsson. Inclusive eles falavam que o Larsson era um filho do Garrincha da Copa de 58. É claro que era zoeira, né? O pessoal falava que era um filho que o Garrincha deixou na Copa de 58. Aí teve todo essa campanha até a semifinal, e aí na final foi aquele jogo amarrado contra a Itália. Jogo horrível, né? Um 0-0 com prorrogação. E aí a primeira decisão de Copa do Mundo, que foi para as penalidades. E para nossa sorte, o Brasil acabou vencendo. E é uma imagem marcante da Copa. Foi o pênalti desperdiçado pelo Roberto Baggio, que era o grande jogador da Itália, né? Ele é um jogador relevante e ele chuta um pênalti bizonho. Tinha sido o melhor do mundo no ano passado, né? Exatamente. Ele era um grande cara da seleção italiana e ele chutou para fora. E aí o Brasil correu para o abraço, campeão do mundo pela quarta vez na ocasião, fazendo a alegria da nação, hein? Viu, Caissara? O 86 deve lembrar mais, por isso que eu tô mais citando o Caissara. Mas se um dia você tiver chance de ver vídeo, fotos, as coisas, a Copa de 94 também foi a Copa dos grandes uniformes. Foi uma revolução da Copa de 90 para 94, os uniformes mais tecnológicos e tal. Mas foi assim, pra época, porque hoje você pega uniformes aí super modernos, mas não são tão bonitos como muitas camisas da Copa de 94. Inclusive a própria camisa brasileira era muito bonita, a de 94. Não sei se vocês lembram disso. Aí eu lembro, a de 94 ela tinha uma sombra do escudo da CPF, não era essa? Isso mesmo. Muito bonita, diga de passagem. Mas não só essa, como outras camisas, né? Eu gostava da azul da Copa de 94. Eu acho o uniforme azul mais bonito. Eu também acho. Eu acho bacana também. E aí eu gostava mais da camisa azul. Mas assim, eu lembro de algumas camisas. A camisa da Alemanha era toda meio colorida na altura do peito. Linda, muito linda. Bem emblemática também. Realmente eu acho que toda Copa tem seu charme, né? Em relação ao uniformes, sim. Porque os uniformes não vão patrocínio, né? E são bem tradicionais e ficam bem bonitos nas transmissões e tal. É bem legal os uniformes durante a Copa. Então, mas assim, só pra... Já passo para da seleção, não, só pra vocês entenderem, que a Copa de 86, 90 e tal, as camisas eram camisas mesmo pano comum, sem sombra, sem muita novidade. Então, quando chegou a Copa de 94, a Adidas lançou um uniforme mais do que o outro. A Umbro também foi muito bem. A Nike não tinha tanto, eu acho que nem tinha, né, seleção com o uniforme da Nike. Então, foi uma grande novidade, foi uma coisa muito comentada na época também. Só queria deixar isso, assim, comentar um pouquinho, pra vocês entenderem um pouco o ambiente, como foi a Copa de 94. E essa foi a campanha do Brasil e o resumo breve da Copa de 94. A gente vai passar para a campanha Copa do Mundo de 2002, que foi a Copa do Penta. Só para voltando à Copa de 2002, aí só para a escalação aí que finalizou a Copa foi Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Branco, Mauro Silva, o Dunga, Mazinho, Zinho, Romário e Bebeto. Foi o time que iniciou a Copa do Mundo de 94, né? A final da Copa do Mundo de 94.
E na Copa de 94 teve um fator, infelizmente também, que foi a cotovelada do Leonardo, né, o Aguiar? Então, e foi uma surpresa para todo mundo, porque o Leonardo foi considerado um jogador calmo, um jogador até clássico. E ele teve aquele, né, o dia de fúria, podemos dizer que ele teve os seus minutos de fúria, deu uma cotovelada e o cara ficou mal, o cara dos Estados Unidos. Não foi só a questão da cotovelada. O cara não continuou nem no jogo, ele pegou em cheio mesmo. Teve até se eu não me engano, teve até uma fratura na face do rapaz lá, que levou a cotovelada. E é claro, o Leonardo foi isso na hora. E um lance tão besta, se vocês pegar hoje vídeo no YouTube, qualquer coisa, foi um lance tão besta, não deu pra entender porque ele perdeu a paciência daquele jeito. Mas, né, fazer o quê? Realmente, isso ficou muito marcado. Ele era titular, ele era o lateral titular, né? Ele era o lateral titular, se não me engano, jogou todos os jogos. Até aquele momento, né? Até aquele momento. Aí ele foi suspenso do resto da Copa. Aí foi suspenso. Isso, aí foi reserva. Até porque não tinha como também ele voltar depois de um lance daquele, né? É curioso, né? Porque ainda bem que a seleção foi campeã, né? Porque se a seleção perde naquele jogo, ele certamente ficaria marcado como o algoz da seleção aí, igual o que aconteceu com o Felipe Melo, mais ou menos. Isso mesmo, com certeza. E a sorte que o Brasil passou, né? Logo depois, assim, uns 20 minutos depois, o Brasil fez o gol e aí deu uma acalmada na situação dele. Por sorte. E agora vamos para a seleção de 2002, que foi a seleção da família Scolari, que o pessoal gostava de falar lá na imprensa. A Copa de 2002 ela foi disputada na Coreia e Japão. E o grupo do Brasil, o Brasil caiu no grupo C, e o Brasil caiu num grupo super tranquilo, assim, em relação à classificação, né? Que o Brasil caiu com Turquia, Costa Rica e China. O Brasil teve uma campanha excelente na primeira fase, ganhou os 3 jogos. A Turquia foi aquele jogo mais truncado, né? O Brasil saiu perdendo e conseguiu a virada, aquele pênalti que o Rivaldo arrumou, né? Na verdade foi o Luizão que arrumou o pênalti, né? Não, o Luizão arrumou isso. Ele sofre a falta fora da área e ele vai pega a bola e já põe na marca do pênalti pro juiz convencer o juiz que foi pênalti e tal. E foi o jogo mais difícil da seleção na Copa de 2000, na primeira fase da Copa, né? E aí Costa Rica foi um passeio, venceu por 5-2, e contra a China o Brasil venceu por 4-0. E aí o Brasil teve uma campanha sólida na primeira fase. E aí as coisas foram para a fase oitavas de final. E o Brasil enfrentou a Bélgica nas oitavas de final e teve uma vitória por 2-0. Esse jogo eu lembro que estava um pouco mais enrolado. E aí o Rivaldo deu um chutaço lá e fez um gol. E aí as coisas começaram a se encaminhar. E aí o jogo nas quartas de final o Brasil teve um jogo que ele correu mais risco, assim, né? Porque saiu perdendo de 1-0 para a Inglaterra, né? E era um adversário difícil. A Inglaterra estava bem naquela Copa. Tinha o Beckham, tinha Owen em boa fase e tal. Só que o Brasil com gol de Rivaldo e com aquele gol também muito visto, praticamente todo mundo que acompanha o futebol viu aquele gol do Ronaldinho Gaúcho em algum momento, que ele tinha falta do meio da rua. Gol ou cagada? Nunca saberemos se foi com intenção de fazer o gol, se foi um erro. Eu acredito que foi um cruzamento errado, mas o Ronaldinho saiu vibrando, foi gol, é o que importa. Cleberson encosta, gira o corpo, falta nele. Chegou Paul Scholes para cometer a falta em cima do Cleberson. Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Gol! Brasil! Número 11. Todo mundo esperou o cruzamento dele de cima também, deu 3 passos para frente. E aí o Brasil conseguiu a classificação contra a Inglaterra nas quartas. Na semifinal o Brasil pegou de novo a Turquia, que foi o adversário da estreia, que tinha feito um jogo duro. E dessa vez
o Ronaldo Fenômeno, com um gol de bico, conseguiu fazer o único gol da partida e garantiu a seleção na final da Copa do Mundo. E esse jogo também teve, esse jogo contra a Turquia, teve aquele lance emblemático do Denilson, onde foram 5 turcos contra ele. Esse lance eu acho engraçado, porque assim, ele foi um lance curioso, mas o Denilson não fez nada com a bola. Ele pegou a bola e foi para a lateral do campo, como a Turquia precisava. Na verdade, o que mais chamou a atenção naquele lance foi o Galvão superestimando, né? Olha o Denilson, não sei o quê. Não representava perigo nenhum de gol aquele lance. Não, então, é que é um lance engraçado, porque o Denilson, ele pega a bola e ele vai meio que pra cima do primeiro defensor, só que, tipo, já tá mais interessante pro Brasil segurar a bola e aí ele começa a ir pra lateral. E a galera da Turquia tava com pressa de recuperar a bola pra tentar empatar a partida ainda, então eles vão ali com a galera pra cima. Mas assim, não tem nada demais no lance, é só o Denilson correndo pra linha lateral e 4 jogadores da Turquia correndo atrás dele. Mas é curioso e o Galvão valoriza bastante, né? E o Denilson, por ser um cara habilidoso e tal, ele ficou com essa, nossa, o Denilson contra 4 jogadores da Turquia. Mas de fato mesmo não aconteceu nada nesse lance, é só curioso mesmo. Vai Denilson, agora é hora de driblar, Denilson. Agora é hora, Denilson. Pra dentro, pra cima deles. 4 em cima dele. 4 em cima dele, Denilson prende a bola. 4 em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo. Um batalhão pra cima do Denilson. Na final da Copa, o Brasil enfrenta a Alemanha. E a vingança deles viria alguns anos depois, né? Nessa oportunidade... Com juros de correção? Bota juros nisso, né? Mas nessa ocasião o Brasil conseguiu vencer a Alemanha com 2 gols de Ronaldo Fenômeno, e coroando a excelente campanha que o Ronaldo fez nessa Copa. Ele marcou 8 gols, foi importante na semifinal, foi importantíssimo na final, né, com seus 2 gols, e o Brasil se sagra aí pentacampeão mundial nessa campanha. Essa Copa do Mundo eu particularmente já acompanhei bastante, assim, que eu já era um adolescente praticamente, mas desde sempre fissurado em futebol, eu praticamente todos os jogos do Brasil. Os horários eram um pouco ruins, né? Tinha dia que a gente tinha que acordar de madrugada. Eu lembro que 2 jogos foram tipo 3 da manhã, que foi o jogo contra a Costa Rica e o jogo contra a Inglaterra. E essa Copa foi bem legal também, que o Brasil tava numa fase legal, todo mundo tava empolgado, e tem essa particularidade aí da seleção brasileira. Eu acho que a Copa de 2002 eu já não lembro de tantas coisas assim. Eu lembro dos jogos esporadicamente, mas teve... Eu lembro que na Copa de 98 eu prestei mais atenção, que a gente já falou do jogo da Holanda, da semifinal. Da semifinal contra a Turquia eu já nem lembro tanto. Eu me lembro mais da final, quando teve os gols lá do Ronaldo e tal. Tinha uma expectativa muito grande em cima do Oliver Kahn, que falavam que era o melhor goleiro do mundo, acabou falhando. Eu me lembro da defesa do Marcos naquela final, onde ele pegou na ponta dos dedos e a bola acabou resvalando na trave. Mas a Copa de 2002 eu não me recordo tanto. Uma coisa curiosa que eu acabei vendo um pouco depois é que a Copa de 2002 ela acabou levando jogadores que não eram jogadores famosíssimos assim, né? A gente citou em outro o Kleberson, né? O Kleberson era um jogador do Atlético Paranaense, né? Tinha o Anderson Polga, que era um lateral direito, acho que do Grêmio na época. Era um zagueiro do Grêmio. Isso, era um zagueiro do Grêmio. Tinha o Edilson Capetinha, né, que já tinha passado aquela fase de estrelismo dele. Tinha o Luizão também. Tinha alguns jogadores que acabaram que, assim, se você pensar hoje, eram todos eles que atuam no Brasil na época, né? Hoje seria inconcebível a gente pensar uma seleção com um grande número de jogadores que atuam no Brasil. Cada Copa que passa, esse número de jogadores que atuam no Brasil diminui, né? Essa Copa do Mundo aí, se tiver 2 ou 3 jogadores que jogam no Brasil, vai ser muito. Talvez o Cássio, o Fagner e mais um aí, mas isso vem diminuindo. E nessa Copa é realmente engraçado, porque alguns jogadores foram chamados meio que de última hora, assim, o Gilberto Silva e o Kleberson, eles meio que apareceram nas últimas chamadas. Que o Kleberson, ele tinha sido campeão pelo Atlético Paranaense em 2001, né? Aquela campanha boa do Atlético Paranaense. Isso, exato.
Mas assim, ele nunca foi aquele jogador Não, nunca foi de craque. destaque e tal. E Mas, cara, oi, hoje Caído tem prioridade, né? tem. Ele mandou um WhatsApp aqui, ele tá perguntando o que o 86, né, tava fazendo que não tava acompanhando a Copa de 2002. É como eu disse, eu estava, mas eu acho que eu não acompanhei tanto quanto eu acompanhei a de 98, assim, cara. Eu não lembro exatamente, assim. 2002, deixa eu ver o que eu tava. Eu tava com 16 anos. Faz tempo, hein, cara? 16 anos. Tava tomando banho longo. Ele vai puxar sua capivara, viu? Era época de banhos demorados, né, Aguiar? Você sabe, né? 16 anos. Viu? Ele falou que vai puxar sua capivara que você tava fazendo coisa que nem ele deixa fazer. Então, Vai puxar sua... aí tem alguns jogadores que não tinham uma relevância internacional e o Felipão ele meio que comprou essa briga, porque também deixou de levar o Romário. O Romário tava comendo a bola no Brasil nessa época. Todo jogo do Romário tinha o Romário fazia gol, falava, o Felipão não vai convocar o Romário, não sei o que e tal. E também o Felipão deu sorte assim, né? Acabou sendo campeão e salvou a pele, porque aí ninguém fala que ele não levou o Romário, porque se o Brasil tivesse em algum momento perdida a Copa, ia ficar, mas também não levou o Romário. Teve um fato curioso que é o caso do Emerson, que chegou até a jogar no Santos, né, um tempo depois. Em 98, o Emerson era desconhecido, né, ninguém nunca tinha ouvido falar no Emerson, pelo menos acredito que nós, e o Emerson foi convocado pro lugar do Romário, né, o Romário foi cortado, e o Emerson foi convocado, sendo que eles eram de posições diferentes. Na Copa de 2002 foi o contrário. O Emerson era titular da seleção, ele era o capitão da seleção. Ele era o capitão e foi cortado na de 2002 e chamaram outro jogador pro lugar dele. Eu não lembro o jogador que foi chamado. Eu acho que foi o... Deve ser o Ricardinho, porque ele tava com o número de titular. O Ricardinho. E o Emerson foi cortado e quem foi convocado no lugar dele foi o Judas. Ricardinho. O apelido do Ricardinho era Judas, não era? Foi um pouco depois dele ter trocado o Corinthians pelo São Paulo numa negociação bem conturbada. É verdade. Eu lembro disso. E falavam que ele era ruim de vestiário também, que arrumava confusão, não sei o quê, que entregava os companheiros. O 86 falou que o Ricardinho era ruim de vestiário, que ele tomava banho de cueca. Que isso? Tá bom pra virar funcionário lá, hein? Não sei se vocês perceberam, na Copa de 94 e a Copa de 2002, né, teve uma grande coincidência. Os semifinalistas saíram do grupo do Brasil, vocês perceberam isso? É verdade. Tanto a Suécia quanto a Turquia saíram do grupo do Brasil para se encontrar na semifinal. Quem sabe seja um indício aí para a próxima conquista do Brasil. Catar o adversário da primeira fase na semifinal já dá um ânimo. E, bom, essa foi a campanha do Brasil na Copa de 2002. E eu tô vendo aqui a ficha técnica da final. O Oliver Bierhoff, o Aguiar, jogou a Copa de 94. Ele foi o suplente, entrou no decorrer da partida. Que é aquele famoso jogador que a gente jogava desde o Wing Eleven 3 com ele no PlayStation. Melhor jogador do Wing Eleven 3. O melhor, disparado. Melhor cabeceador, né? Muito bom. Melhor. O único que eu conseguia fazer gol no 8-6 com a Jamaica era com esse cara. Não, mas o melhor jogador do Wing Eleven 3 era o Ronaldinho, que era uma apelação sem limite. Isso quando eu colocava o Roberto Carlos no ataque, né? Não, isso pra você ver, a gente tá ficando velho, porque quem tá ouvindo a gente falar de Wing Eleven não sabe do que se trata. Aí vai ter que voltar no programa lá que a gente fez, se eu não me engano, no programa 10, que foi o PS versus FIFA. Isso mesmo, vai ter que voltar lá pra entender. Foi o programa 11, o PS versus programa FIFA. 11. Quem não sabe o que é o Wing Eleven, quem que não sabe o que é Alejo, quem não sabe que é FIFA 98, você só podia fazer gol de fora da área. Juiz cachorro. Boa. Então você volta lá no programa 11 pra entender isso. E acredite, é sobre futebol que a gente gravou esse programa. Mas então, vamos falar agora vamos fazer o comparativo entre as seleções. Vamos fazer esse tirateio e fazer uma seleção agregada dessas duas últimas campeões, que foram a seleção de 2002 e a de 94, Aguiar e 86. Vamos começar
pelo goleiro, né? Aquele que guarda a meta, fecha o gol e tudo mais. E o Galvão Bueno adora falar para sai que é sua. Vamos lá. Goleiro pro Aguiar e pro Iturbem. Essa começa bem essa disputa, hein? Marcos ou Tafarel? Ah, é Marcos. Ah, cara, o Tafarel é um grande goleiro, catou bastante em 94, né? Catou nos pênaltis lá, era um goleiro desacreditado, mas se recuperou em 94. Em 98, naquele jogo contra a Holanda, foi espetacular, catou muito. Cara, o Tafarel é um dos... Acho que é um dos principais goleiros que o Brasil teve na sua história. Mas eu, como palmeirense, não posso dar esse título pro Tafarel, né? O Marcão, em 2002, foi o goleiro titular da seleção, catou uma bola de falta lá que ele tocou a ponta dos dedos e a bola acabou batendo na trave. Enfim, não tem como eu dar esse título pro Tafarel. Minha homenagem ao Tafarel, um grande goleiro, mas eu prefiro o Marco. Posso justificar meu voto também ou não? Pode. Por que eu vou justificar meu voto? Primeiro, até porque eu gosto muito do Marcos. Inclusive o Marcos, no jornal de Oriente, falou que o grande sonho dele era ter jogado um dia no Santos, certo? Mas voltando ao Marcos. Por que o Marcos? Porque eu acho que o Tafarel, ele até é um ótimo goleiro, mas o Tafarel foi melhor em 98 do que em 94. Então, pelo conjunto da obra, o Marcos foi melhor. Aguiar, pela primeira vez na história do Dibrada, você falou uma coisa que eu concordo, que é o Tafarel realmente em 98 teria sido o ano da Copa, né? Ele teria sido o cara da Copa ali, porque ele, principalmente contra a Holanda lá, ele pegou 2 pênaltis e classificou praticamente a seleção pra final. Mas em 94 ele teve uma participação um pouco mais direta. E o Marcão, né? Sim. Tem toda uma história bonita com a seleção. Era um cara que jogava no Brasil e na minha opinião, tem um peso mais, né? E acho que quem gosta de futebol, quem viu a carreira do Marcos, não tem como não gostar do Marcos. F foi barbada pro Marcos. Marcos 3-0 no Tafarel. Marcos é o goleiro da nossa seleção. Lateral direito, Jorginho, seleção de 94, ou Cafu, seleção de 2002? Então, eu vou de Jorginho. O Cafu é um ótimo lateral. Nossa, não tenho que falar do Cafu, mas acho que o Jorginho, na carreira dele em geral, ele foi mais jogador que o Cafu. Cara, eu vou de Cafu por conta de ter jogado no Palmeiras e eu lembro mais do Cafu. O Jorginho, eu não me recordo dele jogando na Copa do Mundo. O Cafu, pra mim, mas por conta de eu ter visto jogar. Assim, é uma disputa até desigual, porque eu levo muito mais porque o Cafu jogou no Palmeiras também. Enfim, Cafu. Essa eu vou acompanhar o meu querido 86 devido aos mesmos motivos, porque eu acabei acompanhando mais a carreira do Cafu e o Jorginho menos. E assim, a carreira internacional do Cafu é mais relevante, né? O Cafu jogou por Milan, jogou por Roma. Na minha opinião, isso tem um peso também. Como jogador, eu acredito que o Cafu tenha tido uma carreira mais significativa e por isso ele tem meu voto Cafu. Por enquanto, só a seleção 2002, hein? Vamos à lateral esquerda, que eu acho que vai se manter aí a posição. Acho que esse vai ser outra barbada. Roberto Carlos e Branco. Vamos resumir essa aqui. Alguém não vai votar no Roberto Carlos? E você pode até acrescentar que Roberto Branco e Leonardo, porque o Leonardo jogou boa parte da Copa também, né? Mas ainda assim, não tem como o Roberto Carlos não ser, né, cara? Roberto Carlos é provavelmente o melhor lateral da história do futebol. É exagero? Acho que não é exagero não. E outra coisa, se juntar o Leonardo e o Branco, acho que não dá o futebol do Roberto Carlos. O Roberto Carlos foi um monstro, né? E sendo que o Roberto Carlos jogou no Palmeiras. E no União João, que não existe mais. Curioso, né? Mas acho que a gente vai ter mais... O São João não existe mais, não? Não existe. Viu, Caissara? Desculpa cortar você, que ele falou de time pequeno, eu lembrei do São João. Verde também. Verde, tá? A União acabou. Encerrou o futebol do União São João. Cara, infelizmente. Vamos à posição de zagueiro. Aqui só uma observação, porque a seleção brasileira de 2002 ela jogava no 3-5-2 e a seleção de 94 no 4-4-2 tradicional. Então eu tive que fazer a compra de um zagueiro e um volante, mas agora a gente vai fazer zagueiro com zagueiro. O Aldair versus Edmilson. Acho que aí também é barbada também, Aldair, não tem nem o que discutir. É isso que você quer dizer? Obviamente. Tá. Beleza. Aldair. Eu acho que é o Aldair também, mas assim, a gente pensar em conta o Edmilson jogou em clubes
maiores, não foi? Jogou no Barcelona. Edmilson tem uma carreira legal, mas o Aldair também. O Aldair jogou na Roma. Ah, sim, com certeza. Mas o Aldair, acho que a presença dele, ele é o estilo zagueiro mesmo, né? O Edmilson Eu acho mais jogador. Eu acho, é simplesmente por isso. Vou no Aldair também. Então, Aldair, primeiro representante da seleção de 2002 aqui na nossa seleção ideal. Vamos a mais um zagueiro, Roque Júnior e Márcio Santos. Acho que essa é a dupla, essa é a comparação difícil, né? Porque eu acho que, do meu ponto de vista, são jogadores mais Muito parecidos. limitados das duas seleções. Pra mim, por conta dessa equidade entre os dois, de nenhum se destacar tanto, mas por ter estado no Palmeiras e por ser um cara que, como a gente fez no programa passado, a gente não citou ele, mas ele voltou também a jogar no Palmeiras, teve uma péssima passagem pelo Palmeiras quando voltou, mas eu vou voltar no Roque Júnior. Eu vou voltar no Márcio Santos, mas lembrando que um dia ele pegou a bola com a mão dentro da área no jogo do Santos e foi pênalti. Você lembra disso, Caissara? Infelizmente. Então, eu vou votar no Roque Júnior, porque assim, eu acho que é até um pouco injusto, mas é o que eu tenho de embasamento. Roque Júnior, eu acompanhei a carreira dele no seu período regular, né? Eu acompanhei bastante tempo da carreira do Roque Júnior no Palmeiras e na seleção. O Márcio Santos, eu vi ele no final de carreira, ele no São Paulo e no Santos, e ele tava capengando, ele tava muito mal. Então não tem como colocar o Márcio Santos na seleção ideal, que o Márcio Santos tava muito, muito mal na época que eu vi jogar. Então, dou um pro Roque Júnior, entrou na seleção, a nossa seleção ideal, mais um representante da Seleção do Dibrada. A seleção do Dibrada, e ele representando aí mais um jogador da seleção de 2002. Agora é aquele que eu falei, né? A seleção brasileira tinha a de 2002 jogava com 3 zagueiros, e a de 2000 e a de 94 por jogar com 4-4-2, então a gente vai ter que comparar um zagueiro com um volante. O zagueiro é o Lúcio e o volante é o Mauro Silva. Aí vocês podem escolher. Mauro Silva. Pode escolher aí Mauro Silva, Aguiar e o 86. Mauro Silva. Então, não gosto do Lúcio. Veio pro Palmeiras, só fez cagada, jogou pessimamente e quando foi embora falou um monte de besteira. E o Mauro Silva jogou no time que eu torço na Espanha. Tem um carinho, né? Que é o Deportivo La Coruña. Meu voto é vencido, né? Já tá 2-0, então, mas eu vou reforçar o Mauro Silva aí. 3-0 o Mauro Silva aí, venceu fácil a disputa com o Lúcio. Agora uma disputa mais difícil aí. Tivemos, na minha opinião, 2 excelentes jogadores, que é o Dunga, capitão do Tetra, e o Júlio Silva, que foi um jogador extremamente importante para essa seleção, e ele foi também jogador do Arsenal, capitão do Arsenal durante algum tempo, jogador internacionalmente reconhecido aí. Essa é uma disputa mais difícil. Aguiar, comece por você. Gilberto Silva. 86. Até porque eu não gosto do Dunga. Eu vou no Dunga. Dunga, acho que o Dunga, pra mim, ele tem o estereótipo de capitão de seleção mesmo. Aquele cara que nem é tão bom de bola, mas consegue controlar o meio de campo ali, sabe dar bronca, enfim. O Dunga, eu acho que ele, como técnico, falando, o técnico, ele é péssimo, mas na época da seleção, tem que dar o braço a torcer. Ele era um cara muito importante ali no time. 1-1, Gilberto e Dunga. Eu vou escolher, eu estou realmente em dúvida, porque o Gilberto Silva eu acho mais jogador tecnicamente, assim, um jogador que teve uma carreira importante, e o Dunga tem essa parada do seu um ícone, né, um jogador uma figura importante. Eu vou com o Dunga também, porque o Dunga levantou o Tetra, né? Isso tem que contar alguma coisa aqui, só como critério de desempenho mesmo, porque eu acho uma disputa bem equilibrada aí por fatores. Mas vou continuar com o Dunga aqui para a seleção de 94 ficar reforçada. Agora mais uma disputa de meio campo, Cleberson ou Mazinho? Aguiar? Mazinho. Não tem comparação. Desculpa, mas eu sei que vocês pegam muito do Cleberson jogando. O Mazinho, cara, igual o Mauro Silva foi campeão pelo Bragantino, cara. Um cara que consegue ganhar um título no time do interior e depois passa por tantos de times que passaram na Europa, o tanto que ficaram na Europa, não tem comparação. O Cleberson, tudo bem, jogou bem no Atlético Paranaense, depois foi pra Europa também, mas o Mazinho foi muito mais jogador. Eu sigo a linha. O Cleberson, nunca achei muita coisa boa. E o Mazinho jogou no Palmeiras, né? O cara que joga no Palmeiras tem qualidade, é bom jogador. E, enfim, Mazinho. Tem bastante gente que jogou, bastante jogador que jogou no Palmeiras nessa nossa seleção ideal, curiosamente.
Não, mas eu faço um comparativo de quem jogou na seleção, quem é jogador do Palmeiras jogou na seleção. Eu não vou falar bem do Fabinho Capixaba. Nem tô te ponderando, eu só tô constatando o fato que tem bastante jogador que jogou no Palmeiras na seleção, mas é só curiosidade mesmo. Aqui eu acho que é descabida essa comparação, Mazinho muito mais jogador. 3-0 fácil pro Mazinho. Agora uma que eu acho que também vai ser barbada. Ronaldinho Gaúcho ou Zinho? Alguém não vai votar no Ronaldinho? Eu vou votar no Zinho. Jogou no Palmeiras, ele que chutou aquela bola pro... Onde que desliga o microfone do 86? Vou desligar? É o jeito. Pô, mano. O Zinho jogou no Palmeiras, esse é o seu naquela argumento. final, gloriosa final que a gente disputou contra o Cruzeiro, onde o goleiro do Cruzeiro, César, soltou e fez o gol. Mas a gente tá falando de seleção, você sabe, né? Eu gosto mais do Zinho, que eu acho ele mais jogador. Não, eu sei, eu tô votando no Zinho pra fazer uma homenagem. Eu sei que o Ronaldinho vai ganhar, com certeza. Vocês não vão votar no Ronaldinho. O Ronaldinho é bem mais jogador, mas eu vou dar meu voto pro Zinho aqui. Mas, seguindo a nossa seleção, o Ronaldinho obviamente foi o 10 da nossa seleção aqui. Vamos à posição de segundo atacante. Rivaldo ou Bebeto? Eu vou começar por essa, no Rivaldo. Simplesmente por ser mais jogador, na minha opinião. O Bebeto também foi um baita jogador, mas eu acho que o Rivaldo está um degrau acima do Bebeto aí. Posso dar um novo voto? Rivaldo. Até porque o Rivaldo não pipoca pra bater pênalti, né? Já o Bebeto. Vocês sabem dessa história ou não? Então deixa eu explicar. É claro que eu tenho que explicar, né? Senão o pessoal também de Brada não vai ter. Acho que foi em 97, se não me engano, o La Coruña tava na última rodada com o título na mão. Aí teve um pênalti pro La Coruña, o Bebeto não quis cobrar, o outro cara cobrou, perdeu e o La Coruña perdeu o título. Caramba, pensei que foi na própria Copa de 94. Ele não bateu o pênalti também, né? Ele não bateu, né? É verdade, ele não bateu o pênalti também não. Tem razão nisso. Ou seja, ele realmente, a torcida do La Coruña não se conforma com isso até hoje, que pegou a bola, ficou com medo de cobrar, outro cara cobrou, perdeu e no outro jogo lá, não sei se era o Valente, o gol e foi campeão. Curioso aí, o Bebeto taxado como pipoqueiro. By Aguiar. E eu vou no cara que jogou no Palmeiras, foi o melhor jogador do mundo, arrebentou. Rivaldo, né? Aí não tem comparação. Ó, esse último aqui dá um programa só desse tema. Ronaldo ou Romário? Eu aconselho a gente não votar senão a gente vai queimar o programa, o Caissari. Eu também acho que esse aqui, cara, é um programa, né? Não dá pra falar de Ronaldo e Romário em alguns minutos. Não vamos queimar esse programa aí. Vamos deixar no gelo, sabe? Vamos deixar pro... Um programa só com esse tema? Merece. Não, e vamos deixar Os ouvintes. A gente no Instagram, a gente faz alguma coisa e a gente fala no próximo programa. Não vamos queimar essa oportunidade, porque o Ronaldo e o Romário é um programa que a gente tem que destacar a carreira toda deles, os títulos, enfim, não dá pra gente resumir aqui nesse momento. Eu, pelo menos, eu dou empate pros dois, nesse momento. Empate. E vou esperar uma oportunidade de discutir melhor. Eu acho que o 86 se redimiu aí da bobagem que ele falou sobre o Zinho melhor que o Ronaldinho hoje. Concordo. Bom, ficamos com o empate aí. A gente vai futuramente vai ter um programa exclusivo desse tema. Assim como a gente fez alguns episódios atrás de Ronaldo Gaúcho versus Zidane, a gente vai fazer nessa mesma linha com Ronaldo versus Romário. E eu já tô torcendo para que seja o próximo, porque esse é um tema muito interessante que eu tenho bastante lembrança. Vai ser bem legal gravar esse tema. E para fechar a nossa seleção, um treinador, Parreira ou Felipão? Aguiar. Parreira. Simples assim? Porque eu, na verdade, não queria votar nenhum dos dois, mas vai do Parreira mesmo. Cara, eu vou puxar pro lado do clubístico também, né? O Felipão, ele Pera. Antes que você termine esse raciocínio, não esqueça que o Felipão quase rebaixou seu time. Mas continua. Sim, não rebaixou. Mas o Felipão foi o cara que ganhou a Copa Libertadores pelo Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras, tanto a de 98 quanto a de 2013, foi ele que ganhou. Aliás, em 2013, quando o Felipão ganhou, o Palmeiras estava capenga, estava dependendo do Marcos Assunção, foi campeão com gol de Betinho e foi campeão depois que o Felipão voltou, porque anteriormente só tinha sido campeão de um título paulista com o Vanderlei Luxemburgo em 2008. Depois teve todo aquele problema. Mas a gente tá falando de seleção, você sabe. Enfim,
Mas eu prefiro o Felipão. Em 90, o Felipão foi um dos maiores técnicos que teve. Tanto na seleção não que ele jogou, foi em 2002, mas no Grêmio, depois Palmeiras e posteriormente aí o começo dos anos 2000, com o Felipão indo sendo treinador do Brasil e depois indo pro Chelsea e tal. Felipão com certeza. E eu particularmente não gosto, não sou fã de nenhum dos dois. Eu acho o Felipão aquele jeito retranqueiro de jogar e tal. O Parreira eu acho um pouco burocrático demais. Mas a gente tem que escolher aqui, eu vou votar no Parreira, só porque eu acho que ele pelo menos tem uma proposta de futebol, de controlar mais o jogo e etc. E o Felipão é muita retranca e eu acho que o Brasil jogar na retranca é anti-futebol. Então, Parreira fecha a nossa seleção, que ficou assim, amigo. Marcos, seleção de 2002. Cafu, seleção de 2002. Roberto Carlos, seleção de 2002. Aldair, seleção de 94. Roque Júnior, seleção de 2002. Mauro Silva, 94. Dunga, 94. Mazinho, 94. Ronaldinho Gaúcho, 2002. Rivaldo, 2002. Aí teve um empate entre Ronaldo e Romário. E Parreira, 94. Ficou o placar de 6 para a seleção de 2002 e 5 para a seleção de 94. E o empate aí. E aí, o que acharam da seleção? Uma boa seleção? Nossa, uma ótima seleção. Muito bem feita. Muito boa. Apesar das bobeiras que o 86 fala, ficou uma seleção muito boa. Quase que ele estragou a nossa seleção aqui, mas ainda bem que somos maiorias. Somos maioria, é verdade. O que vai ser nesse programa com 86 falando 86, 86? Eu confundo. 86 ou 86? Você prefere 86 ou 86? Eu confesso que eu até achei esse apelido legal, mas agora que com o tempo passando eu não gosto mais dele, porque isso denuncia muito a idade. Queria ter pensado em um. Como é que fala? Um alcunha? Um apelido melhor, né? Não, o alcunha tá por isso. Agora, o momento mais esperado dos vibradores, conexão. E agora, como o nosso querido Anjo Caído tá meio Milton Neves, tá muito marqueteiro, ele tá pedindo patrocínio de cerveja. Então, Nova Skin, Itaipava, Brahma, o pessoal que quiser patrocinar, tamo aí, pode ser vodka, pode ser uísque, qualquer bebida. Então, é aquele momento que você põe aquele copinho de bebida sua. Ele falou, hoje, pra esse programa, ele indicou menta. Não sei porquê, agora ele tá assim também. Ele tá meio, né, ele tá dando dicas, tal. Ele tá mais acho que ele teve um momento zen nesse tempo que ele ficou fora. Se eu não me engano, ele tava em Brasília nesse tempo. Agora ele voltou, mas ele tá meio zen. Mas vamos lá. O que o Anjo Caído vai fazer nessa conexão? O Anjo Caído vai fazer a Copa do Mundo conforme ele queria, os classificados que ele queria de cada chave, tá bom? Os dois classificados de cada chave. Então, ele pegou aqui a tabela da Copa de 2018 e quem ele quer que se classifica, né? Você sabe que o Anjo Caído é difícil, ele não fala muito bem a nossa língua porque eu acho que ele ainda é meio latim, uma coisa meio assim, entendeu? É uma língua ainda não foi muito descoberta. O nosso 86, que é o historiador do grupo aí, do site, que tem que descobrir qual é a língua do Anjo Caído. Mas vamos lá. Acho que é uma língua morta já, né? É uma língua morta, né? É o São Paulo? Tem? É São Paulo? Mas vamos lá. Sem delongas, vamos lá. Grupo A, segundo o Anjo Caído, vai se classificar Egito e Arábia Saudita. Grupo B, você vê que o cara entende de futebol. Irã e Marrocos, uma chave que tem Portugal e Espanha. Grupo C, Austrália e Peru, na chave que tem Dinamarca e França. Grupo D, Croácia e Islândia. Tem Argentina e Nigéria. Inclusive, a Argentina e Nigéria, da Copa, quase toda a Copa cai no mesmo grupo, hein? Grupo do Brasil, Costa Rica e Sérvia. Grupo da Alemanha, Coreia do Sul e México. E ele falou, inclusive, que o México vai fazer uma coisa que nunca fez. Vai passar das oitavas. Grupo G, Panamá e Tunísia. Inglaterra e Bélgica vão ficar chupando. No grupo H, ele falou que vai passar Japão e Senegal. Vocês concordam com os palpites do Anjo Caído? Ou vocês acordar dele? O Anjo Caído tá mais louco que o barato, hein, mano? Eu acho que é muita bebida, cara. Tá muito quente aí, o cara tá com a cabeça perturbada, não é possível. Já pensou? Mas ele falou que é o que ele tá prevendo. Ele é o homem que vê. Ele é um ser celestial, né? Que vê o futuro, o passado, o presente, entendeu? Vê se o 86 vai ser 86 ou 86, ou vai virar de nome, ou vai virar o quê, ou já foi, entendeu? Tudo isso, entendeu? Então, o Anjo Caído já fez sua participação aqui, tá mandando um abraço pra todo mundo e um abraço por trás do 86.
Então tá, né? Fazer o quê? Então tá. A Copa do Mundo segundo ele. O que eu posso fazer? Pergunta pra ele se é a de 2018. É a de 2018. É a Copa de 2018. Passa essas seleções que ele falou. Então tá, né? Entendeu? Olha, o Anjo Caído ele vai estar na Rússia porque geralmente ele gosta de calor, né? E a Rússia lá é gelado lá. Então, mas tem o que ele gosta, né, cara? Tem vodka. Ah, entendi. Esse anjo aqui, ele é chegado numa bebidinha mais, sabe? Mais forte e tal. E, pô, mas tá frio, mas a vodka esquenta tudo. E ele vai estar lá assim. Mas a Copa que ele vai estar mesmo, que tá, não vê a hora de estar, é a Copa do Catar, né? De 2022. É lá o calor que faz, entendeu? Então, essa Copa, inclusive, ele tá até arquitetando as coisas lá e tal. Inclusive, só pra fechar, não sei se vocês sabem disso, a Copa de 2026 está sendo disputada por 48 seleções, vocês sabiam disso? Essa fanfarronice vai começar assim. Isso é um atraso pro futebol, mas a gente vai ter que se acostumar com isso. Isso aí é feito só pra conseguir aumentar a popularidade entre as federações, né? Porque na Copa do Mundo de 32 seleções você já tem um excesso de seleções, imagina no ano de 48. Aí vai todo mundo. Vai ser a Eurocopa que foi agora com 24 seleções, é uma bagunça. Beleza, vamos fechar. Próximos programas, nós vamos conhecer um pouco mais do pessoal do Anjo Caído. Ele vai falar as músicas preferidas, seus hobbies. Nós vamos saber um pouco mais da vida pessoal do Anjo Caído, beleza? Vai ser tipo o Globo Repórter do... O Aguiar vai fazer o talk show com o Anjo Caído. Mais ou menos tipo isso, um Globo Repórter, né? Do que se alimentam, como sobrevivem, como se reproduzem. O Aguiar fez curso na Universal pra estar falando do Anjo Caído assim. Com certeza. É o Aguiar Macedo. Aí carnaval, hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tô no rango desde as 2 e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar, o meu time ganha. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tô no rango desde as 2 e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar, pro meu time ganhar. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol.
E foi. E a. Eita porra. Pera aí. Não E tava a- na Copa isso. Pera aí. Amigos vibradores, esse ano é ano de ver o Galvão Bueno falando sai que é sua, amigo. Pera aí, ficou muito ruim isso aqui. Tinha que ter erros de gravações, viu? Porra, um pouco de autocrítica não pega nada, né? Bom, vamos lá.